Paz do Senhor, família de paz, vamos começar o nosso segundo Runnercast, episódio 02. E hoje o tema que a gente vai discutir aqui é sobre o mal do século. Mas não, se você tá pensando que é depressão, não é sobre depressão que a gente vai falar sobre ansiedade. Esse é o mal do século verdadeiro, tá? E aí eu vou convidar você que está rindo menos do que antes, você que vê problema em cada promessa que te é feita, você que constantemente acredita que algo ruim vai te acontecer, você que costuma aumentar muito o aspecto negativo em comparação ao aspecto positivo. E se você respondeu pelo menos um sim para um desses questionamentos, eu te convido a ficar conosco, porque eu tenho certeza que Deus terá grandes revelações para a tua vida. E para debater esse assunto, tem uma galera top aqui. Eu queria já convidar meu amigo do Fala Líder aqui, Diogo Rabelo. Manda lá, Diogão. Brunão. Vamos lá, esse tema aí vai dar o que falar, viu? E a minha primeira aqui é o quê? Quem nunca foi ansioso, ou quem não é ansioso, que atire a primeira pedra. Meu Deus, escuto pedras caindo. A minha já deixei lá atrás faz tempo, viu? Prepara as pedras, hein? Eu nem tô ansioso agora, viu, Diogo? Tá, Então, né? e quem vai estar com a gente também vai ser ele, nosso camisa 10 aí, Pastor Renato. Manda lá, pastor. É isso aí, paz do Senhor, de paz. E hoje a gente tratando aí sobre um assunto extremamente importante, né, Brunão? Isso aí. E aí o que eu vou mandar aqui é o seguinte: confiança e controle, convergem ou divergem? Meu Deus. Jesus amado, a gente Tá vai... bom. Eu anota aí essa daí. Anota Repete de aí. novo aí, pastor. Confiança Anota aí. e controle são caminhos que convergem ou que divergem? Boa. Vai vir, vai vir coisa boa por aí. E dando o prazer de estar conosco mais uma vez ela, na cadeira aqui do DOCA, especialista, pastora Patrícia, que é psicóloga também. É especialista, não em criança, tá, gente? No podcast que ela tratava criança, estou aqui me redimindo em público, tá? Não é de criança, com adolescentes, principalmente é o público-alvo dela, tá? Trabalhando muito nessa temática, desses conflitos, saúde emocional, né? E aí, Paty, o que tá esperando desse episódio de hoje? Paz do Senhor, de paz. E a frase que eu tenho para você hoje, ei, respire fundo, viu? Isso vai passar. Olha aí, segura essa daí. Respire fundo. Gente, eu já queria começar diferente. Normalmente a gente começa já trabalhando o que é o tema, né? Mas eu queria já jogar aqui uma bombinha aqui na mesa e peguem quem pegar logo de cara aí. Queria saber uma situação que vocês passaram na vida de vocês, que vocês lembram agora, traz a memória aí, uma situação que vocês ficaram extremamente ansiosos. E aí, quando vocês lembrarem, como vocês já passaram pela situação, eu queria saber o que vocês fariam diferente hoje. Obviamente, porque você já sabe como é que foi o desenrolar disso. O que vocês fariam diferente hoje? Quem quer começar aí? Tem que ser uma. Já falou, é com tu, Diogo. É com tu, Diogo. Já São falou? tantas situações. Falou, né, que já eu- pegou. Vai lá, é Eu contigo. já perguntei se era só uma, né? Porque na vida a gente se depara com várias situações que a gente, de fato, fica ansioso, né? E comigo, Brunão, que eu lembro assim agora, na minha área profissional, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu fui participar de um workshop de noivas, né? Eu organizei todo o material para ir para aquele evento. Cheguei no salão de festas, que os fornecedores chegam antes, né? Para preparar ali seu espaço, decorar suas mesas, enfim. E aí eu decorei tudo, fiquei lá sentadinho. E sabe o que foi que aconteceu? Antes das noivas chegarem, eu pensei em desistir do workshop. Sério? Porque eu estava muito ansioso, cara. Eu estava sem saber, assim, tipo, como é que eu vou abordar a cliente? Como é que vai ser? Ela vai chegar, vai sentar na minha mesa, eu vou dizer o quê? Eu estava muito ansioso. E recolhi o material. Sério? E aí eu fiquei pensando já, tipo assim, eu vou dizer o que agora? Quando o pessoal me perguntar como é que foi, né? Eu vou dizer que deu alguma coisa de errado, enfim. E fiquei naquele Inventar uma dilema. desculpa, né? Fiquei naquele dilema ali, porque pra mim era tudo novo e eu tava muito ansioso. E aí terminou que deu certo. Segurei a onda, mas hoje a gente, praticamente 9 anos já de área de trabalho, né? A gente vê que já tiveram dezenas assim de workshop que a gente já participou e hoje como é que eu me dou com essa situação é totalmente diferente daquela primeira, né? A primeira você fica meio que naquela incerteza. Como é que vai ser? Fica muitas perguntas na sua cabeça, né? E hoje a gente já trata isso com uma naturalidade assim absurda. E com essa maturidade, sabendo como é que desenrolou isso, o que você faria diferente hoje, assim? Hoje, primeiramente, eu ia descansar no Senhor, né? Porque naquela época você fica muito apreensivo, assim, ansioso e termina esquecendo que existe... Deus está no controle de todas as existe coisas, né? Exatamente. um Deus, assim, né? O nosso Deus, que ele está no controle de todas as coisas, como o pastor Renato falou, né? E essa certeza nos traz confiança, nos traz um descanso, né? De você ir lá e saber, cara, vai dar tudo certo.
Já teve workshop que eu participei hoje, né? Depois de todas essas experiências aí, de eu já ir para um workshop convicto que eu ia fechar, assim, alguns contratos e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, de uma forma super natural. Então, aquele episódio me trouxe uma confiança, uma segurança para que hoje eu tenha amadurecido nesse sentido e já me dei com a situação de uma forma totalmente diferente da primeira vez. Massa, massa. Show, Renato. Então, Brunão, na verdade, eu acho que não só aí comigo, né? Mas eu acho que acontece com a maioria das pessoas. Foi na minha época de vestibular. Na época era vestibular ainda, né? Não tinha nem Eu reconheço essa fala. Pra galera aí, é porque Será a que galera ninguém de sabe o que é 14 isso? anos Aí não sabe não, né? Vestibular, gente, é o Enem de vocês, era o o vestibular Enem. da gente, tá? Então fica aí, exatamente. hashtag, fica a dica. Então, Brunão, nessa época, eu tinha na minha mente que eu só ia fazer vestibular para medicina, cara. E era medicina. E aí, nessa época, tinha, no caso, a primeira opção, segunda opção, terceira opção. E aí eu ia lá e botava a primeira opção, medicina, segunda opção, medicina, terceira opção, Pra não ter medicina. dúvida. Pra não ter dúvida, né? Mas por que isso? Porque eu sempre escutava através de vários vasos que eram usados por Deus e etc e tal, que Deus ia me dar a vitória. E aí, Deus vai me dar a vitória, então tá aqui, medicina, 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 é do jeito que eu quero, né? E aí chegava lá a primeira vez, bomba, chegava perto, mas não passava. Segunda vez, não, se Deus tá me dizendo que vai me dar a vitória, medicina, medicina, medicina. Chegava lá, bomba, De novo. né? Até que uma outra pessoa, Deus aí usou e disse assim, homem, eu vou te dar, no caso, a vitória, mas não é como tu queres, é como eu quero. E dessa vez foi Eita. Deus mesmo, né, pastor? Deus mesmo. Na verdade, Na verdade, Deus ia, era no Deus, caso, me dar a vitória, eu né? sei. Mas muitas vezes... A interpretação dele inicialmente que não tava legal, Era como né? eu queria. Isso. Né? E aí é isso aonde entra, no caso, a ansiedade, é o quê? Ansiedade me leva a tomar decisões de forma, digamos assim, precipitada. Impensada, né? Impensada. Uhum. Ou seja, eu não parei para poder, no caso, orar, para saber qual era a vontade de Deus para minha vida. Cara, a gente já. Isso aí é uma coisa assim, grandiosa. Você tava falando sobre isso assim, Deus estava falando. Mas a sua interpretação disso daí trouxe ansiedade. Ansiedade. Onde, na realidade, o que Deus prometeu lá atrás se cumpriu de Se fato. cumpriu, mas não do exatamente. jeito que você imaginava, né? O plano dele era muito maior e melhor do que o seu plano. Hoje em dia você consegue enxergar isso, né? Exatamente. E é isso que eu ia falar agora. Que hoje eu entendo, né? O porquê Deus, tipo assim, no caso, ele bloqueou isso pra mim. Né? Porque ele sabia que o que eu sou hoje, né? Olha, eu posso dizer hoje com toda a sinceridade do mundo. Pode ter dentista que gosta, tipo assim, né? Muito. Mas igual a mim não tem, não. No máximo igual. Eu amo muito, muito, muito o que eu faço e sou extremamente, no caso, realizado. Né? Então, assim, e aí a dica que eu digo é o seguinte: antes de tomar qualquer decisão, ore. Verdade. E peça a Faz Deus. toda a diferença. Deus vai te dar, no caso, a vitória, né? E ele vai cumprir com aquilo que ele falou. Mas sempre ore para poder saber se aquilo que você tem como, digamos assim, verdade é aquilo que Deus tem, no caso, para você. É a vontade Essa dele, é né? promessa né? que ele tem, você está interpretando de acordo com De a promessa acordo a visão que ele teve que para ele você, tem. não a nossa. Antes de né? ficar exatamente. ansioso, que sua oração seja colocada diante de Deus, né? Lá em Filipenses 4, Exatamente. Machado vai falar aqui, né? Fala sobre isso. Com certeza. E aí, Paty, você já falou, já fica com a bola aí, é com você mesmo, manda lá a tua. Quando eu fiquei pensando assim, num episódio... Vou até eu lhe falei- interromper aqui, Sim, o negócio, pode falar. porque é psicóloga, aí às vezes Ô, as louco, pessoas acham meu. que não tem, que não tem. que é isento, que nunca Também teve. ansiedade, né? Mas que tem, né? flutua. ó. Ah, então vai lá, manda o teu Não, aí. não flutuo. Tenho minhas batalhas e a ansiedade, para mim, é algo que eu sempre luto contra, né? Na minha vida. E quando adolescente, eu sempre me envolvi muito com coisas artísticas, dança, música. E sempre na escola tinha as apresentações, eu sempre estava presente. Mas chegava o momento... Isso eu estou falando de um exemplo de vários, né? Que tem o vestibular, que eu também passei pelo vestibular, e passei também por lutas com relação à ansiedade. Tive que fazer o segundo vestibular, escolhi outro curso, né? Fiz biologia, mas não era aquilo que estava no meu coração, até conhecer a psicologia e me encontrar na psicologia. Mas eu sempre ia me apresentar, e sempre quando eu ia me apresentar, dava aquela dor de barriga.
Dava aquele medo, dava o tremor, dava a ansiedade muito grande. E quando eu terminava, eu achava... Olha só que interessante. Porque eu tinha ansiedade antes, e quando eu terminava, eu achava assim, foi horrível, ninguém gostou, foi péssimo, o que eu fiz aqui não prestou para nada, não valeu para nada, ou seja, o pessimismo, né? E aí sempre era o mesmo ciclo. Mas eu me envolvia porque gostava, né? Mas sempre tinha essa sabotagem aí de sempre achar que nada que eu fazia valia, né? E vivia lutando contra a ansiedade. Meu Deus, meu Deus. Quem nunca, né? Passou por isso aí. Pelo que eu tô vendo aqui, ninguém vai atirar pedra, né? Não, as pedras já ficaram bem longe, né, meu amigo? Jamais. E assim, a gente tá vendo que tudo parte de uma questão, a confiança, né, em Deus. Assim, acho que é um tema bem central de combate. Acho que, com certeza, a gente vai discutir bastante sobre isso. E aí vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui da fala de um pastor, o pastor Douglas Gonçalves, ele trouxe um exemplo uma vez que eu acho que foi muito forte, assim. E ele, pelo que eu entendi, ele é corintiano, tem que ter um defeito, né? Meu Tem que ter um Deus. defeito, é corintiano. Assim, não pode ser perfeito, senão a gente estaria mais aqui. E aí, ele corintiano foi assistir o jogo da final do Mundial, só que ele não pôde assistir ao vivo. E aí ele assistiu a reprise. Quando ele assistiu a reprise, já sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que o Corinthians tinha sido Ele campeão. não assistiu por conta da ansiedade. Não, é porque ele tinha outros afazeres. Sim, outros afazeres. beleza. Aí ele não pôde assistir, né? Aham. E aí, quando ele assistiu, já tinha passado. Então ele assistiu a reprise, já sabia o placar, sabia que o Corinthians tinha sido campeão, tudo isso. Só que na hora que ele tava assistindo, que aí passava um lance lá, e o time que tava jogando contra, né, o Chelsea, meteu bola na trave, fez gol que foi anulado, e ele ficando ansioso. Cada vez que ele via, começava a querer ficar ansioso, teve uma hora que ele parou assim, pô, peraí, calma. Esse jogo já rolou, não precisa ficar ansioso. Aonde é que ele quis chegar com isso? Eu já sei o resultado final. Então, quando ele disse assim, cara, pode entrar 10 bolas do Chelsea aqui, eu sei que vai de alguma forma, vão anular, vai acontecer alguma coisa que vai anular, por quê? Porque no final eu sei o resultado final do que rolou, quem foi campeão, quem saiu vitorioso com isso. Apesar das aparências me mostrarem outra coisa, como eu já sei o final, eu tô tranquilo. Então isso é com a vida da gente também, né? Ele fez essa analogia que eu achei fantástica. A gente fica ansioso, porque a gente, fazendo uma analogia aqui da vida como um jogo de futebol, muitas vezes a gente tá levando pressão, bola na trave, o cara faz um gol, aí Deus vai lá, chama o VAR, anula o Volta o gol. lance. E, cara, o importante é saber que ele disse, cara, o teu jogo, eu já sei o final, o resultado Já final. sabe o É resultado. acreditar naquele que já assistiu o jogo e já sabe. Aquele que diz pra gente, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso. Então, se tu Exatamente. colar comigo, cara, apesar da aparência ser de derrota, só tem um caminho, é vitória. Então, quando você se agarra com isso, você consegue combater bem essa questão da ansiedade, né? E é isso, acho que a gente começou muito bem o tema de hoje. Foi não, pastor? Muito top, cara. E aí, ó, eu queria trazer e já continuar contigo, tá, Patrícia? Porque eu peguei um dado aqui que eu achei um pouquinho alarmante. Eu me surpreendi de verdade, assim, com esse dado. Um dado de 2019 da OMS, tá? Que diz o seguinte, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com aproximadamente 18,6 milhões de pessoas que convivem com transtornos relacionados à ansiedade. Meu Jesus amado, o maior do mundo. Pois é, eu me assustei, porque eu imaginei, na minha cabeça, eu não sei de vocês, imaginei logo os Estados Unidos, né? Sim. Mas, cara, o Brasil, maior, isso em 2019, né? Então não pegou nem a pandemia. Esse dado com Isso. certeza já passou aí por essa Aumentou fase bruscamente, pandêmica. Exatamente. E a minha pergunta é, essa questão da ansiedade, ela vai desde situações simples, como aquele friozinho na barriga, como vocês até citaram aqui, mão um pouquinho gelada, com mão Suor sudorese, frio. né? Aquele suor frio. Mas ele vai desde sintomas leves, situações simples como essa, até situações mais catastróficas, né? Assim, situações onde você chega a transtornos, onde pessoas tentam até tirar a própria vida, enfim. Como é uma coisa que tem um amplo espectro, assim, é uma coisa difícil, eu imagino, pra gente entender o que é essa ansiedade. Você, como profissional, como é que você nos explicaria o que de fato é ansiedade? Qual ansiedade eu deveria me preocupar de fato? A ansiedade é um sentimento que, segundo um artigo que eu estava lendo, é vago e desagradável e é uma sensação de medo, né? de incerteza. Apreensão caracterizada por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo. Ou seja, né? Aqui nas palavras mais fáceis de entender, é quando eu me sinto numa situação de perigo e aquilo é acionado no meu corpo e nas minhas emoções para que eu possa lutar contra esse perigo. Então,
A ansiedade é uma emoção que a gente sente que é normal, a gente tem que ter. Para quê? Para quando houver momentos de perigo, verdadeiramente, você ali ser acionado e você lutar, fugir, ter a sua reação, a sua resposta. Porque imagine que eu falo muito para os meus pacientes, eu digo assim, você está numa rua esquisita, voltando para casa, e quando você está voltando para casa, existe alguém que está te seguindo. De verdade. Não é alguém que você acha que está seguindo, mas está te seguindo de verdade. E você, o que vai acontecer? Vai acionar no seu organismo aquela sensação de perigo. Eu estou em perigo. E aí o seu sistema nervoso autônomo é acionado, e aí você, simpático, né? Aí você vai e começa a sentir o teu corpo já reagindo, a saliva pouca. Por que às vezes quando a gente está nervoso, a gente fica com a saliva, seca, né? A boca seca? Porque você já o organismo começa a trabalhar para que você comece a correr, comece a fugir, comece a lutar, seja lá dependendo da... Preparar para fuga, né? Exatamente, para luta. Alerta, né? Fuga alerta. Né? Então, o problema é quando essa ansiedade ela está no momento errado, ou seja, você está em casa e você está se preocupando com algo, mas essa preocupação começa a tomar uma proporção muito grande e aquilo vai te fazendo ficar inquieto, te tira o sono, atrapalha nos seus relacionamentos, atrapalha no teu foco, nos estudos, ou seja lá o que for que você estiver fazendo, trabalho, e você começa a ficar sempre catastrofizando, né? Tudo, não, porque vai acontecer o pior, não, porque não vou tirar nota boa, não, porque isso, porque aquilo, fica catastrofizando, e isso acaba trazendo sequelas, consequências para o teu dia a dia. Para o teu trabalho, para a hora que você vai dormir, que você não consegue dormir, não consegue desligar a mente, para a hora que você estiver conversando com alguém, aquela conversa acaba tomando uma proporção indevida, porque você está sempre trazendo pontos negativos na conversa, e a pessoa, meu Deus, essa pessoa é muito pessimista, muito negativa. Então, tudo vai afetar drasticamente. E aí tem uma coisa interessante que eu queria pontuar, que é sobre o medo e sobre a ansiedade. Porque o medo é a resposta emocional à ameaça que a gente tem, iminente, real ou percebida. Então, às vezes eu estou percebendo uma coisa que está me ameaçando, mas, na verdade, não é real aquilo ali. Eu estou catastrofizando, eu estou trazendo aquilo como algo maior do que aumentando, né? Aumentando, estou colocando uma lente e estou potencializando aquilo. Mas já a ansiedade, ela é a antecipação de ameaça futura. Então, junta o medo com a ansiedade e aquilo vai aumentando. É como uma bola de neve, vai aumentando, aumentando. E se a pessoa ela não trata aquela ansiedade, ela não trabalha aquela ansiedade, ela pode desencadear num transtorno de pânico, de ansiedade, que é a TAG, né? A generalizada, e também as fobias específicas. De você não conseguir falar em público, de você não conseguir estar num lugar que tenha muitas pessoas, porque você se sente inadequado, você se sente incapaz, você se sente tudo menos que se anulando, né, Patrícia? Se anulando, exatamente. Então, vai desencadeando, desembocando muitas coisas que vão prejudicar a vida do indivíduo no seu dia a dia. E assim, a gente está falando assim, é uma coisa que é notória. Todo mundo tem uma certa dose de ansiedade, uns mais, outros menos. E aí, uma coisa que eu te pergunto, existe, tipo assim, uma classificação, uma ansiedade que é considerada algo normal, até um pouco de fisiológico, pela essa tua explicação, algo que já tornou-se patológico? Existe alguma espécie de classificação disso? Não, existe o seguinte, se você está preocupado com algo que ainda nem aconteceu, está por acontecer, e você está preocupado demais, assim, excessivamente, e aquilo está sendo constante. Aquilo está sendo... acontecendo de forma repetitiva. De forma repetitiva. Persevera, assim, no sentido de todos os dias você está tendo esse problema, seja com uma coisa, seja com outra. Aí sim é algo que pode, ou você já está vivendo esse transtorno, ou você pode desencadear. Entende? Então, a questão é essa linha tênue de você passar do limite e continuar passando do limite até desencadear esse transtorno. Perfeito. Isso aí, acho que deu para entender bem, assim. Não é uma classificação fácil, tá, de fazer, porque existem, assim, todo mundo fica ansioso e tal, mas a gente já deu para ter uma ideia como é um assunto que a gente precisa estar atento, porque começa com coisas simples e se não percebidas logo, vai se tornando algo que vai sendo algo que vai
transtornando a vida da gente de forma Se torna prolongada, assim, né? patológico, Vai né? se tornando Sim, patológico, e aí patológico, os resultados vão ser cada vez piores, né? E aí eu tava pensando aqui, você já até deu um spoiler aí, tinha que ter essa passagem, né? Filipenses 4, que ele fala do 4:6, que diz o seguinte, Paulo: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhes por tudo que ele já fez. Paulo nos dá aqui um grande desafio, pastor. Vou lançar isso aí para o senhor agora. Ele dá um desafio aqui, diz assim, vou até repetir. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ele não diz assim, não vivam preocupados com as coisas materiais. Não vivam preocupados segunda, quarta, quinta e sexta, 4 semanas após. Eles não vivam preocupados com coisa alguma, com nada, em todo o tempo, 24 horas. E aí a pergunta para o senhor, quando eu tô ansioso, quando eu vivo com essa ansiedade, preocupação, eu tô em pecado quando eu sou uma pessoa ansiosa? Ser ou estar ansioso me coloca numa situação de pecado? Pois é, Bruno, isso aí é uma pergunta extremamente importante, porque muita gente pergunta isso, né? Na forma, digamos assim, cotidiana. E aí o que a gente precisa focar é que, na verdade, a ansiedade, ela não é em si, no caso, um pecado. A ansiedade é um sentimento. Isso. Que a gente já viu e está vendo em Mindset que ele é causado por quê? Pelo pensamento, né? Pensamento que gera sentimento, que aí vai gerar um hábito, né? Atitudes e etc. Então, assim, e esse, digamos assim, sentimento, ele vem, digamos assim, decorrente de uma mente que já está ali em turbilhão, né? Uma mente que já não confia mais, que já não consegue entregar mais o controle que a gente conseguiu falar, no caso aí no começo, né? Então, não existe como você botar controle, né? E, no caso, confiança, são caminhos que não convergem de forma nenhuma, porque ou você confia e entrega, no caso, o controle, né? E aí, a partir de então, você começa a confiar que o Deus que está no controle da sua vida, ele sabe o que é melhor para você, né? Ou então você toma ali o controle e vai arcar com as suas consequências. É verdade. Né? Então, a gente precisa realmente confiar. E ele diz, não andeis, ou em outras palavras é assim, não vivam. Isso. Ou seja, da ideia de continuidade. Constância, Acho né? que a ideia é essa, continuidade. A ideia de Exatamente. continuidade, ou seja, a ansiedade é uma coisa que todos nós passamos, mas viver nela é algo que eu vou optar. Tem até uma frase que eu até anotei aqui que eu achei sensacional e eu acho que é bem isso aí que você está falando, pastor. Que a presença da ansiedade ela é inevitável, tá? Mas ser prisioneiro dela é opcional. Opção. E eu acho que é isso que Paulo está falando, né? De chegar, ó, não vivam, não sejam prisioneiros, aí fazendo uma Isso, paráfrase, não sejam exatamente. prisioneiros dessa ansiedade. Porque isso sim é algo que aí a gente poderia considerar como algo até pecaminoso, vamos dizer assim. Por quê? Porque você deixa de acreditar, de confiar naquele que está no controle de tudo. Em função daquilo, Exatamente. Né? Era exatamente tipo assim, nesse ponto que eu ia querer chegar, né? Então, assim, o pecado não é ter, no caso, ansiedade aqui, no caso acolá. O pecado está em deixar de confiar. O erro está em deixar de, no caso, confiar em Deus. E aí você corre o risco de viver em, no caso, ansiedade. Afinal de Isso. contas, né, a gente, no podcast anterior, a gente viu que o pensamento, né, Patrícia? 80% dos pensamentos vêm sem que a gente queira, né? Isso. Rapaz, ele focou Eles nisso, viu, não Patrícia? são- Já repetiu isso pra mim umas 10 ele vezes. focou. Eu gravei. Gravou, viu? Ele E pelo que eu tô absorveu. vendo aqui, Bruno, é basicamente semelhante ao pensamento, né? A ansiedade, ela vem. Todos nós estamos propícios a isso. Mas aí, o que é que a gente vai fazer com isso, né? Da mesma forma que o pensamento vem, a ansiedade também pode bater lá na porta e vir. Agora, o que é que a gente vai fazer quando ela vier, que vai estar sendo o que vai definir o que a gente vai fazer, né? Da gente. Exatamente. Eu queria até compartilhar algo, né, de um paciente que eu tenho atendido, que ele teve uma crise de ansiedade na escola porque ele estava se sentindo inadequado no modo de vestir e estava preocupado com o semestre que estava começando Meu Deus. ainda, né, de que ele não ia dar conta daquilo. E na hora que ele começou a ter esses pensamentos dentro da sala de aula, no primeiro dia de aula, é um paciente dos Estados Unidos. Então, ele começou a ter uma crise de ansiedade, ele teve que sair da sala e ele teve que ir ali ir na enfermaria, né, da escola e começaram a conversar com ele e perceberam que era a ansiedade, né? E ele trouxe isso para o consultório e ali eu comecei a conversar com ele, porque, na verdade, ele falou assim, eu tive uma crise, mas por quê? Você acha que você teve uma crise? Porque, não, eu não sei, eu acho que eu estava
sei lá, preocupado. E eu comecei a perguntar, que a gente vai, né, assim, com um adolescente vai cascavinhando, né? Buscando, Vai cascavinhando. E aí ele falou, não, eu estou preocupado, eu estava preocupado com se a minha roupa estava adequada, se eu estava me vestindo bem, se eu estava bem ali e tal. Então, é interessante, parece uma coisa besta. Porque a pessoa pode dizer assim, menino, que coisa besta. Meu Deus, mas para ele era algo que estava preocupando ele. E para ele era algo que estava desencadeando essa ansiedade, entendeu? Então, como é importante a gente ver nossos pensamentos, né? Observar aquilo que a gente está pensando e ter cuidado com aquilo que a gente está pensando, né? Modificar, fazer essa configuração, né? Como a gente falou no podcast passado, né? Isso aí mesmo. E assim, acho que está claro já para todo mundo que é um sentimento, não é isso? Sentimento. É uma emoção, E a gente já viu no pod passado, sentimento, a gente vai combater o quê? No pensamento. Então, é bem isso aí. E, Diogão, você estava falando aí, até estava pensando aqui, você é líder do Runner, né? Que é um ministério que atua com jovens de 14 a 17 anos, né? A faixa etária prioritária. E, assim, é uma faixa etária que comumente sofre com algum tipo de transtorno, de ansiedade e tal. Acredito que você comumente receba alguns desses jovens para aconselhamento. E a minha pergunta para você é o seguinte: como essas crises de ansiedade, muitas vezes exacerbadas, elas acabam afetando na prática a vida desses adolescentes? Assim? Brunão, basicamente, Patrícia já falou muito sobre isso, né? A questão de como é que isso afeta, né? O adolescente em si, às vezes, ele é muito meio que inconsequente, né? Ele quer agir no momento. E, às vezes, essa atitude vem exatamente por conta de uma ansiedade. Ele não pensa no que aquilo ali pode causar porque ele já está ansioso e quer, às vezes, resolver uma coisa Isso. sem poder pensar direito, E né? haja na impulsividade, Exatamente. E em outros casos também a gente vê como uma forma de meio que travar um adolescente, né? Ele fica naquela incerteza, naquela insegurança que já foi bem falada aqui, né? E se depara com algumas situações que ele fica meio que travado. Ele nem vai para frente, nem vai para trás, nem para um lado nem para o outro, porque ele fica naquele medo de, às vezes, errar, de agir de uma forma que não seja certa e termina meio que sendo travado. Então, a ansiedade, quando a gente não tem esse controle, literalmente trava, paralisa, gera uma incerteza, uma falta de confiança ao ponto de você ficar naquela, tipo, cara, entre fazer e não fazer, eu vou ficar aqui, porque eu não sei o que é que pode acontecer. E já tem outros casos que eu falei como primeiro exemplo. Teu exemplo lá que você estava dando da sua crise, que você queria desistir lá. Exatamente. Né? Então ali, o que é que eu queria agir Paralisou, pelo impulso. Paralisou. Eu não ia pensar que ali era uma grande oportunidade de ser visto no mercado, de ter vários clientes, de conhecer o meu serviço. Eu não via aquilo, eu estava agindo pelo impulso, de tipo, cara, eu vou fugir. Entre ir e não ir, eu vou fazer o seguinte, eu estou muito ansioso, não sei como é que eu vou lidar com isso, e vou fugir. E às vezes a gente vê também a questão da ansiedade de algumas pessoas querer pegar exemplos de outro para trazer para si próprio, né? Sim. 14 anos, 15 anos, é aquela fase que os boyzinhos e as boyzinhas estão começando meu crush, né? Meu crush e tal, não sei o quê. Esse negócio de inglês é você e Gabi. não, eu não. É Gabi e Paixão Renata. Aí fica naquele negócio, né? Meu amigo começou a namorar. Meu amigo tá paquerando com Cicrano, outro com Beltrano. Então, ele já fica naquele desejo, né? Ansiedade, porque os outros estão, eu também tenho que estar. Isso. Só eu tô encalhada. Eu tô encalhado. Meu né? exemplo foi o oposto, né? Eu passei praticamente 3 anos aí sem namorar com ninguém, meus amigos tudo casando, namorando e eu na minha. Decidi esperar no Senhor e valeu a pena. Tá aí Dani, né? Um beijo. Ó. Tá aí Olha hoje, né? Então, assim, tem pessoas que fazem o contrário, Bruno. Vê todo mundo namorando, todo mundo paquerando e tipo assim, às vezes a ansiedade faz com que ele haja pelo impulso. Eu não vou esperar a pessoa certa, eu vou logo aqui porque meus amigos também estão indo. Exatamente. Então, são vários fatores, Bruno. E acaba se relacionando errado. Isso aí é um perigo. Errado, E depois vem a consequência, né? Erradas. Que ele é inconsequente, às vezes vai pelo impulso, aí vem a consequência. Exatamente. E às vezes a consequência pode trazer um fator assim muito pesado pro resto da vida, né? Uma ferida que você acaba, uma cicatriz, né, que você acaba carregando ao longo da vida. Eu atendi uma moça do Japão que ela... De onde, Patrícia? Você é muito internacional. Sou internacional. Olha aí, cara. Céu. Olha o nível dessa debatedora. Começou com um passeio nos Estados Unidos, agora foi pro Japão. Não é ali não, Meu Deus. não é a favela do Japão que você tá dizendo, é? Ou é o Japão mesmo? Menina, aqui é Judeia, Samaria, até os confins da terra. É outro. Eu vou até tomar um gole d'água agora. Bora, Bruno, aqui. Você arrocha no seu inglês aí, viu, Diogo?
No E essa Japão, meu amigo. Essa moça do Japão, ela com 30 anos, ela chegou com uma crise assim de ansiedade, porque eu já tenho 30 anos, eu não vou casar mais. Super comum, né? Sabe? Acontece demais. Ou eu não vou ter É uma filhos. autocobrança gigante pelo Muito. que os outros vão achar no caso de Isso, você, né? exatamente. E hoje em dia tem muito isso, porque às vezes as pessoas estão mais assim preocupadas no que os outros vão achar no caso de você do que Perfeito. aquilo que você é. Vive em função né? dos outros. né? Vive automaticamente em função dos Que é outros. aquela coisa que a gente estava conversando sobre a aceitação, né? Eu preciso ser aceito e para ser aceito eu preciso fazer coisas e isso me causa ansiedade. Fazer coisas que eu não quero fazer. Termina mudando até a própria identidade. né? Identidade, se perde na identidade, né? Exatamente. Tá, é muito E aí forte acaba, digamos assim, abrindo mão de coisas que são extremamente, no caso, importantes, princípios e etc., Isso, para exatamente. ser aceito. Exatamente. E às vezes, pastor, aquela questão do exemplo que o Brunão falou aí, de Deus ele já sabe o final, né? E às Sim. vezes essa ansiedade termina meio que você se atropelando e deixando de desfrutar aquilo que já está pronto. Ou pra atrasando o você. propósito, né? Exatamente. Deus já tem tudo traçado perfeitamente. E quando você vai ver, cadê? No meu caso de Daniel que eu falei aí, Deus falou comigo há não sei quantos anos atrás, usando uma pessoa, numa experiência tremenda que eu tive com Deus. E Deus usou uma pessoa para falar que a minha estava guardada. Olha E aí. que no tempo certo ele iria me entregar, porque se ele me entregasse naquele momento eu ia estragar. Corações estão no ar aqui, Liga aí. viu, Dani? Então, assim, a princípio eu tava querendo muito a namorada, afinal de contas, meus amigos todos estavam namorando. Mas eu peguei aquela palavra. Tipo, não, tá guardada. E aí, depois de anos e anos, aí eu fui ver que Daniela tava realmente guardada. Fui o primeiro namorado dela. Primeiro beijinho que ela deu na boca foi comigo. Oh, que Então, Oh. assim, com quantos anos? 23 anos. Isso aí. Então, eu tô falando disso aqui para vocês verem que exemplos práticos do que a gente tá botando aqui na mesa, né? Sim, que a questão sim. da ansiedade às vezes pode atrapalhar. Isso aí. Atrapalha, exatamente. Perfeito. Você Eu vivi perderia, né? também, eu vivi Exatamente. também um momento em que meu marido, né, ele está aqui no cantinho, e ele terminou o noivado comigo, na época a gente era noivo, e eu fiquei muito mal, eu vivia ansiosa porque eu queria, será que eu vou ficar para titia? Né? Aquela coisa, né? E eu nova, tinha 22 anos, né? E aí o Senhor, né? Ele não. O Senhor trabalhou muito comigo e foi trabalhando a minha ansiedade. Mas eu passei por um processo muito difícil durante esse ano em que estávamos separados, né? Terminado o noivado. Não sabia se ia voltar até o momento em que Deus falou assim, filha, você confia naquilo que eu tenho para você? Porque os meus planos são maiores e melhores. Olha aí, de novo, Né? de novo. Aí eu fui e entreguei a questão da confiança, A confiança e o controle, e né? o controle. Quando eu entreguei o controle da minha vida, na minha área sentimental para ele trabalhou. Meu Deus. Então, E deu certo, né? o amado veio, né? Olha aí. Isso aí. Gente, Tem e que assim, entregar e eu confiar. tava É verdade. escutando vocês aqui e fiz algumas leituras sobre isso também. Uma coisa que é fato, que a gente tem algumas características práticas que a gente é afetado com crise de ansiedade. Umas é produtividade também, né, Patrícia? Sim. Assim, eu tava lembrando até do seu caso aí que você falou. Você imagina o que você perderia profissionalmente. A gente acaba gastando tanto tempo e energia pensando em algo que nem existe ainda, que você deixa de produzir Trava. no presente, sabe? Você deixa de produzir. Relacionamentos são afetados com isso Sim, também, né? Você com imagina certeza. pessoas que estão pensando, será se fulano vai fazer isso comigo? Será se... E você sempre fica pensando no será, e você começa a ter um comportamento diferente. Meio também que das sofrer pessoas. antecipado, né, Bruno? Então, assim, Exatamente. a questão da ansiedade afeta diretamente o nosso dia a dia. Isso é fato. A gente já viu um pouquinho do conceito de ansiedade, a gente já viu como é que a ansiedade ela afeta na prática nossas vidas. Agora, uma pergunta que não quer calar, Patrícia, que eu vou jogar para você aqui de novo, o que acaba estimulando, levando a gente a provocar essas crises de ansiedade na gente, sabe? E vou fazer logo uma segunda pergunta. O que você no seu consultório costuma prescrever para essas pessoas? Certo. A primeira pergunta é... O repita que de novo. normalmente acaba causando, você não Desencadeando desencadeando a o processo de ansiedade na gente? Certo. É quando, na verdade, as pessoas elas querem tudo muito. Hoje a gente vive numa era muito de globalização, de tudo muito fast food, de tudo muito rápido, informação, redes sociais. Você tem que responder. Eu mando uma mensagem para você no WhatsApp, você tem que me responder logo, porque se você me responder, alguma coisa está acontecendo, porque né, acontece muito isso, né? Essa cobrança, né? Essa coisa. Então, a gente tá numa era muito, muito rápida, né? Coisas muito rápidas. Então,
quando as coisas elas fogem do controle e não são do jeito que eu programei para ser, né? Ou pensei, ou sei lá, queria, aí parece que as coisas começam a fugir do controle e você começa aquela coisa do controle, né? Do controle e da confiança. Porque quando foge do controle, você começa a ter o quê? A se preocupar, a pensar o que o outro está pensando, por que o outro não respondeu, por que o outro acabou no namoro comigo, por que o outro isso, por que o outro aquilo, por que eu não consegui fazer isso, por que... Aí vem as crenças, é todo um contexto que vai desencadeando. Então, se a pessoa, quando vai ver, a pessoa está divagando em coisas desnecessárias e se preocupando com coisas desnecessárias. Então, é importante se focar, se centrar naquilo que realmente tem como objetivo para a vida, quer na sua identidade, a identidade em Deus, né, que a pessoa tem que entender quem é em Cristo e para que foi criado, o propósito de vida. Eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre autoestima e falo sobre propósito de vida, porque eu acho que são 3 pilares importantíssimos para a gente. Aproveita de falar a tua rede social aí para quem quiser seguir. Tá. Patrícia Menezes PC. @Patrícia Menezes PC. Isso aí. Certo? Segue lá. Me sigam. Então, isso desencadeia, né? As preocupações excessivas que fogem do nosso controle e que a gente quer ter controle de tudo, mas a gente não tem controle de tudo, né? Sem descansar, sem confiar, que é tudo muito rápido, acaba desencadeando muita coisa. A gente é bombardeado, né, por muita informação com a questão de tecnologia. Eu tenho a impressão que quando a gente não dá tempo nem de digerir uma informação ruim, já tem uma tonelada de outras para seguir. Tem até memes sobre isso, né? Tá acabando a pandemia. Aí os caras já botam 10 matérias lá falando de variantes, de outro tipo de vírus, pior, em 10 mil vezes pior. Então, assim, a gente é bombardeado. Tem um autor que aí eu não lembro quem foi, que eu já escutei isso uma vez, ele falando do jeito que a gente tem cuidado para fazer a higienização, a nossa higiene corporal, a gente também deveria ter esse mesmo cuidado diariamente, fazer uma higiene também. Porque é tanta coisa que a gente vai acumulando, tanto lixo, né? E fazer essa higiene também. Como é que a gente poderia fazer isso, Paty? Certo, vamos lá. Ele só disse que a gente deveria fazer. Eu não vi como é que faria, eu fiquei na curiosidade. Deleta o WhatsApp, o WhatsApp. Eu acredito, né, que a pessoa ela precisa buscar o bom senso e o limite das coisas. O autoconhecimento ele promove essa coisa de você conhecer o seu limite, né? Você saber, até aqui eu posso ir. Então, se eu sou uma pessoa que luto com ansiedade, eu preciso atentar para essa exposição excessiva às mídias, a computador, a tudo, que me ative, que me deixe em estado de alerta, né? Então, eu tenho que o quê? Tenho que diminuir, por exemplo, a pessoa que tem problema de dormir, de dormir com facilidade. Faz a higiene do sono. 2 horas antes, se desliga, se desconecta, vai se desconectando, sabe? É importante você fazer isso. Por quê? Porque quanto mais você está ali exposto, mais você vai sendo ativado e aquela coisa vai aumentando. Né? Olha aí, pastor Edson falou isso numa reunião de líderes, acho que não tem 15 dias, 15 né? dias, Tem isso aí. Exatamente. Olha aí, pastor Edson. Exatamente. Então, assim, no consultório eu costumo muito fazer o quê? Eu faço mapeamento de pensamentos, que aquilo que a gente estava falando no podcast passado, né? De saber quais são os pensamentos que têm trazido danos emocionais para mim e trabalhar eles. E se ressignificar e reestruturar. Passo também muito a questão das crenças, de você descobrir quais são aquelas crenças que estão te prejudicando, que vêm lá da infância, para você poder ressignificar, para você poder trabalhar essa crença. Outra coisa também, técnicas de respiração e relaxamento, exercício físico. Quem tem problemas com ansiedade e com depressão, é muito importante fazer exercício físico. Legal. Pelo menos 3 vezes por endorfinas semana. ali, né? Hashtag fica a dica, né? Exatamente. Partiu de Muito importante, sabe? E também ter aquele momento de você parar, de você... Não é uma meditação, mas é parar ali para poder desligar, sabe? E ir desacelerando. Porque a gente vive nesse mundo que só faz acelerar a gente, né? 24 horas, se brincar, acelerando a gente, né? Em tudo. Então, técnicas de respiração e relaxamento, sabe? Eu estava... Meu Deus, essa aqui é para o outro ponto, eu já ia falar. Não vou falar agora, não. Sobre a questão do túnel que eu falei, da moça do túnel. Né? Mas é importante a gente poder entender esses pensamentos, trabalhar esses pensamentos, fazer exercício físico, se desligar, se desconectar e fazer higiene do sono. Enfim, essas dicas que eu acabei de falar. E falando sobre prescrição, quem dá uma prescrição boa também é Paulo, né, pastor Renato? Eu tava olhando aqui, abri de novo Filipenses 4 aqui, só que eu voltei mais
2 versículos. Eu comecei no versículo 4, agora que ele começa. Alegrem-se sempre no Senhor. E ele não enfatiza, repito, alegrem-se. Então, assim, ele não aponta só o problema de não viver ansioso por coisa alguma. Ele também dá algumas soluções, ele dá a solução, ele faz uma prescrição também, né? Vamos dizer dessa forma. Ele fala para se alegrar e mais adiante ele fala também em andar em oração e ação de graças a Deus. Em ação de graças a Deus. E aí, partindo desse princípio, eu parei e fiquei pensando, poxa, ele fala, alegre-se sempre. Não é alegre-se só quando a gente recebe uma Sempre, né? bênção, quando tá tudo bem, mas é sempre. Isso é um desafio. E eu acho que ele não tá pedindo aqui uma alegria falsa. Ah, tô passando por uma situação difícil, mas se alegre, sabe? Como uma coisa Vou dar um forçada. sorrisozinho ali, né? Tipo aquele sorriso meio amarelo, alegre. Eu acho que não é bem isso, sim. Mas o que eu queria entender do senhor, eu queria que o senhor pudesse explicar aqui pra gente é como é que a alegria e esse viver em gratidão a Deus pode amenizar nossas crises de ansiedade. Primeiramente, Bruno, a gente precisa ver em que contexto Paulo estava falando alegrem-se sempre no Senhor. Né? Gente, Paulo estava falando isso enquanto ele estava sendo perseguido. Paulo estava falando isso enquanto ele estava sendo rejeitado, ele tinha sido abandonado, acusado. Né? Paulo tinha sido açoitado, tinha sido preso quase 3 vezes, né? Já tinha passado por naufrágio, tinha sido picado por uma cobra. Se você tá numa situação ruim, Paulo tava pior. Meu Jesus Se amado. achar que tá ruim pra acho que você, lembre-se de Paulo, né? Então, assim, eu tô assim, apenas, como é que eu posso falar assim, levantando pontos que podem mostrar que a vida de Paulo não era fácil. Né? Então, assim, Paulo ele estava passando por momentos difíceis, mas mesmo assim ele estava dizendo alegrem-se no Senhor e alegrem-se sempre. Ele tinha tudo para ser alguém negativo e Exatamente, pessimista. Dizer, a vida né? não presta, olha aqui. Escolhi viver isso, olha aqui. Né? Exatamente. Se Paulo fosse da geração do Nutella, né? Só disso aí, ele tinha todos os motivos, né? Exatamente. Então, assim, mesmo assim, Paulo ele fez o quê? Ele decidiu estar alegre no Senhor. Boa. Então, aí é um Decisão. ponto assim. Alegria é uma decisão. Decisão. Anotem isso aí. Não é um Alegria sentimento, é uma não decisão. é um sentimento, é uma Anota. decisão. Porque assim, quando eu decido confiar no Senhor, Aí entra a quando confiança. eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus, porque foi isso que Paulo fez. Ele confiou tão somente no Senhor, ele sabia em quem ele tinha crido, estava certo de que era poderoso, Não estava é certo circunstancial. que todas as forças deles vinham do Senhor, né? Que ele tudo pode naquele que, no caso, fortalece ele. Então, ele tinha noção do controle que ele tinha entregue totalmente nas mãos de Deus. Né? Verdade. Então, apesar disso e a partir disto, ele disse, eu estou alegre em toda e qualquer circunstância. Então, e quando ele decide, ele está dizendo assim, não são as circunstâncias que vão definir que eu vou estar alegre ou triste. Não são as coisas que eu vivo, não são os presentes que eu ganho, não é nada disso que vai, tipo assim, no caso, definir que eu vou estar alegre ou triste. Massa. Não, Ele não é algo decidiu- circunstancial. Não é a circunstância. Por isso que ele fala Ele diz, né? sempre, né? E sei estar contente em toda e qualquer, E qualquer E situação. aí circunstância. também entra Boa, um boa. detalhe que faz total diferença na nossa vida, né? Que é aquele versículo que diz que a gente não deve viver pelo que a gente vê, né? Por vista, mas sim pela fé. Pela fé. Exatamente. Se Paulo fosse olhar aí as circunstâncias, como é que não seria? E aí, sabe o que ele Se ele diz lá vivesse no em caso? função disso. E aí ele fala lá no caso em Filipenses 1, né? Quero que saiba, irmãos, que tudo que aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Olha só. Olha. Diga aí, o Então ele entendimento pegava do- tudo que vinha de ruim para ele Transformar, e né? transformava em boas novas. Meu Deus tipo do céu. assim, os aparentes fracassos, né? Porque haviam coisas que aconteciam com ele de prisão, disso, daquilo, né? Que parecia ser algo que era derrota, fracasso. Mas não, ele fez o Ele quê? sabia que era o cumprimento de um propósito. Exatamente. né? E ele pegou aquilo ali e transformou em glória para o Senhor. Por quê? né? Porque ele sabia que a principal, no caso assim, a opção dele era o quê? Era ver o reino, no caso, crescer, expandir. Isso, Então, se exatamente. para que isso aí aconteça, meu irmão, eu vou precisar ser preso, glória a Deus por isso. Se para que o reino cresça, eu vou precisar ser ali perseguido, acusado, glória a Deus por isso. Literalmente em tudo né? ele deu graça, né? Olha aí. Exatamente. Sua passagem, Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu, e aí o pastor Renato já falou, só coisa mansinha aí Só na vida dele, né? fichinha. Tem ajudado a propagar as boas novas,
pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E aí vai. Então, fica aí, ó. Filipenses 1, do versículo 12, faz essa leitura aí em casa. Continue A aí. experiência que ele teve, né, pastor, de encontro com Jesus, ele foi tão forte, foi tão intenso aquilo ali que ele viveu, que ele não conseguiu mais ser o mesmo, né? Então, é tremendo. O que ele viveu uma surra na gente, se dizer assim, ei, preste atenção que a vida não é só, tipo assim, Nutella, né? Só De jeito flores, Nutella, né? não é só Não é flores. E é teu isso que a jeito, gente veio né? aqui É. chamar a atenção, né? Que, assim, realmente a gente não esteja triste, aflito por toda e qualquer coisa que acontece em nossa vida. Porque, às vezes, a gente vê, tipo assim, no caso, uma mensagem que a gente não gostou, pronto, já se deita na cama, já se tranca no quarto, e etc. E o mundo acabou e eu não vejo mais sentido na vida e etc, né? Então, assim, se a gente olhar para a vida de Paulo, meu Jesus amado, a gente tem que sair gritando e correndo porque a gente é feliz mesmo, É verdade, né? é verdade. E eu acho que é comum da adolescência ter essa percepção ainda de uma forma assim, parece que é só comigo, né? Aham. Além de amplificar, parece que é só É. comigo e a vida de todo mundo tá bem. verdade. Por isso que eles acabam querendo perder o sentido de tudo. Então, É a gente tudo tem que muito ficar esperto. intenso, né? Tudo na adolescência é Tudo intenso, né? muito intenso. É isso aí. E aí a conversa vai e volta. E assim, eu acho que todo mundo que tá acompanhando aqui a gente percebeu que a gente tá falando muito sobre confiança e o quê? O que tá falando? Sobre confiança Controle. e controle. Confiança e controle. Confiança e controle. E a partir disso eu lembrei de uma pesquisa que eu até estava procurando aqui quando vocês estavam falando. É uma pesquisa alemã, Diogão, que fala que no trânsito, em congestionamentos, as chances de infarto aumentam em 3 vezes. Caraca, eu achei isso aqui Nossa. incrível. Quando você tá preso num congestionamento, sua chance de infarto aumenta em 3 vezes. É mesmo. E aí, Jesus, eu disse, meu poxa, Deus. o que isso tem a ver? Aí vi logo em seguida uma outra pesquisa que aí fechou pra mim, assim, essa ideia, que foi uma pesquisa feita na Segunda Guerra. Depois eu vou até te passar isso daí, Patrícia, essa pesquisa pra você dar uma olhada, que fala o seguinte, ele comparou os soldados da infantaria com os soldados que tripulavam as aeronaves, os caças, né? E aí eles colocaram um dado que me chamou a atenção, que foi após 60 dias de combate na infantaria, eles já davam como mortos emocionalmente os soldados, de tão impactante, de quão desgastante emocionalmente era aquele serviço ali. Sim. E aí, partindo desse princípio, por que era diferente a percepção dos caças por infantaria? Os da infantaria, eles destruíam emocionalmente muito mais rápido que os caças. Mas se você for olhar os dados dos pilotos de caça, tinha um detalhe. A cada 2 pilotos, um ia morrer. 50% de chance de morrer. Tinha até mais chance de morrer do que os caras da infantaria. Mas porque eles não viviam com extrema ansiedade em comparação com o da infantaria. Que tem Aí o foi o controle X na da mão, questão. né? Tinha o controle na mão. Ou melhor, não é nem o controle, é a percepção do controle. Que controle ele não tinha, mas ele tinha O cara lá percepção em porque ele cima, sentava né, na tava cabine vendo tudo ali. e pegava lá, ó. É o manche, é manche do avião? É o manche. É, o manche do avião lá. Se não for, vocês me corrijam aí nos comentários aí depois. Pegava o manche lá do avião. Vou nem me Então ele atrever tinha a uma percepção de controle. Por isso que mesmo morrendo, a taxa de mortalidade de 50%, menos e convenhamos, é muito alta. É de dar medo em qualquer um. Mas ele não tinha crise de ansiedade. Por quê? Porque ele tinha uma sensação de estar no controle. Ao contrário da infantaria. Se ele estivesse andando, ele podia morrer. Se ele estivesse parado, ele podia morrer. Se ele se escondesse, podia morrer. Qualquer coisa que ele pudesse fazer, ele podia morrer. Então ele tinha uma sensação de vulnerabilidade, que estava totalmente fora do controle dele, a situação. Por isso que eles ficavam extremamente desgastados emocionalmente em comparação com o outro. E aí, partindo desse conceito de percepção de controle e confiança, o que a luz da Bíblia, você acha, Diogão? Que a Bíblia traz sobre isso, assim, pra gente? Brunão, antes de eu falar só que o que a Bíblia fala sobre isso, você falando aí de controle, de dirigir, de carro, não sei o que, de trânsito, né? Eu lembrei aqui de um exemplo. Pensou logo no videogame, né? Não, videogame não, mas eu lembrei de um detalhe que eu tenho certeza que não só a gente que tá aqui, mas todos que estão assistindo aí também, tem essa mesma sensação. Quando a gente entra num carro, se você estiver ali como um passageiro e o cara que está dirigindo, ele for sair, der logo uma estancada no carro, automaticamente você se ajeita no já banco, se senta melhor no banco. confere se o cinto tá ali, né? Porque você não sente segurança. Já pega naquele negocinho ali em cima que eu não Já sei o nome segura também. aqui que não detalhe que não vai lhe ajudar em nada, né? Mas você tá aqui segurando. Em contrapartida, quando você pega um motorista que você sabe que o cara é bom, a mulher é boa no volante, se garante,
Aí você, meu amigo, se for o caso, você deita até seu banco, tira Vai um dormindo. cochilo, É. porque você tá ali meio que tipo, rapaz, eu tô sentindo segurança aqui nesse negócio. Então você falou aí da questão dos infartos no trânsito e tal, e eu lembrei desse detalhe referente à segurança. É um exemplo bem prático, né? E já o que a Bíblia fala sobre isso aí que você perguntou, eu destaquei aqui um versículo que tá lá em Mateus 11:28, que diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos farei aliviarei. descansar. Em outras versões, né? E eu vos aliviarei. Então, como a gente está falando muito aqui sobre controle, sobre confiança, nada melhor do que esse versículo para a gente colocar em prática. Por quê? Porque a ansiedade é um fardo pesado de carregar. É verdade. E às vezes ele é tão pesado que ele suga todas as nossas emoções ali para que a gente não, tipo assim, para que a gente consiga suportar, né? E às vezes essa energia que a gente deposita numa emoção, num sentimento, ela às vezes pode deixar a desejar em outra área. Porque você está muito vidrado naquilo. Um peso muito forte. Acaba paralisando, né? Então, quando a Bíblia diz aqui, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e o detalhe, e eu vos farei descansar, cara, eu acho que não tem um versículo melhor para explicar essa situação. verdade. Porque quando ele diz que vai trazer um descanso, ele está dizendo assim, meu amigo, me dê um voto de confiança aí. Coloque aqui toda a tua ansiedade, todo o teu desespero, todo o Todo o teu controle. teu controle nas minhas mãos, que aí tu vai ver o que é que eu vou fazer. É Então, verdade. é basicamente isso, Bruno. É você entender que tem um Deus que pode tudo e ele está disponível e ele está interessado em que a gente deposite esse fardo na mão dele. Porque quando a gente está sozinho, aí fica mais difícil de vencer, né? Eu sozinho, ai, muita coisa, é um peso aqui, eu estou tentando segurar. Mas a partir do momento que tem Deus à nossa disposição, diz assim, venha, que aí eu vou botar tudo aqui e vou trocar o teu fardo aí, que é muito pesado, pelo meu aqui, que é bem Leve e levinho. suave, Tem, é tem uma verdade. passagem que é lá em Mateus também, que você estava falando aí, eu fui agora rapidinho aqui, mexer o celular. Como as tecnologias são excelentes, né, pra gente, assim, usando do lado positivo. Fala em Mateus 6 também, o 33 e o 34, que falam: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã. Melhor definição de ansiedade no ar, né? Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Pensa num conselho prático, né, para lidar com a ansiedade. E aqui, basicamente, nesses versículos, ele fala o seguinte: ele dá uma ordem, busque primeiro o reino dos céus. E logo em seguida ele dá o quê? Uma promessa. Agora, a grande questão é a gente acreditar nessa promessa. Se você acredita de fato nessa promessa, você descansa e obedece a ordem. Então tem uma ordem e uma promessa. Agora, o que nos cabe é confiar de fato. Exatamente. Aí por isso a gente não vai fartar de jeito nenhum, né, não, Vai Diogo? não, vai não. Em Porque nome a de gente Jesus. Entende que não existe coisa melhor do que confiar em Deus, né? É como se a gente estivesse dentro do carro e Deus sendo o motorista. Meu irmão, eu tenho certeza que não tem GPS no mundo que faça o caminho dar errado. É verdade. Porque ele sabe já, né, a questão do resultado final, que a gente falou no início aqui da partida do Corinthians, né? Então, assim, quando a gente sabe que ele já tem tudo prontinho ali, que nele vai dar certo, meu irmão, só basta a gente querer, na verdade. A gente precisa Isso aí. querer, né? E assim. Vou falar, pastor Jato. Ia falar? Não. Ah, eu só tossi. Fui enganado aqui agora pela torcida. Mas vamos lá, toma uma aguinha aí, pastor Renato. E assim, a gente já tá indo pro final. O assunto, a gente dava pra passar alguns dias conversando aqui e não ia esgotar, né, Patrícia, sobre isso. E eu queria fechar o seguinte: a gente tá falando sobre isso e, novamente, vou trazer o início da discussão. A ansiedade, ela vai desde um friozinho na barriga até algo mais grave. E estamos em setembro, que é um mês dedicado ao combate ao suicídio. Sim. E o suicídio, digamos, seria algo que chegaria, a ansiedade no seu nível mais extremo, chegaria à situação do suicídio. E aí eu fui ler uma cartilhazinha que está sendo divulgada aí nesse período agora, e eu vi um dado bem alarmante, sabe, Patrícia, que falou o seguinte: isso foi um dado da Organização Mundial de Saúde também, da OMS, que trouxe a seguinte estimativa em 2016, que houveram aproximadamente 800 mil mortes por suicídio no mundo. 800 mil. Só que um detalhe que mais me alarmou é que para cada morte estima-se que há cerca de 20 tentativas não consumadas de suicídio. Ou seja,
aproximadamente 16 milhões de pessoas atentaram contra a própria Meu vida em Jesus. 2016. 16 milhões de pessoas, só que em 2016. Antes da Você pandemia. imagina esse agora, esse dado período após a pandêmico, né? pandemia. Então, Meu assim, Jesus. é assustador agora, você imagina como tá agora. Então, assim, é um assunto que a gente não pode deixar de estar falando, né? Eu queria que você trouxesse algo sobre essa temática, questão do suicídio, sobre essa estatística, como isso tem afetado nossos adolescentes. E até, assim, como a gente pode identificar sinais que apontam para essa possibilidade de suicídio para os pais, para os nossos próprios jovens estarem identificando isso com alguns amigos, com alguns colegas. Certo. Hoje a gente vive numa realidade em que nós temos que guerrear constantemente, né, contra esse mal do século, né, que realmente é um dado muito alarmante. A gente estava pesquisando, eu e meu esposo, sobre a quantidade de suicídio no Japão. E, assim, a gente ficou assustado, né, porque lá realmente é um lugar que tem muito índice de suicídio, né, mas no geral, também hoje, principalmente nessa questão que a gente tem vivenciado hoje da pandemia, né, aumentou muito os casos e aumentou muito também pessoas que têm esse problema com ansiedade, com a própria depressão também, né? E a gente vive nessa guerra, né? E, assim, a primeira coisa que eu sempre falo é: não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Porque as pessoas têm Ou vergonha. não espere chegar no último ponto para poder pedir ajuda. Exatamente, Né? porque espera-se chegar e aí já está num grau muito Elevado sério, muito já, né? elevado, e acaba que quer uma solução rápida, porque a gente está falando aqui sobre essa questão do que a gente vive hoje, né? Todo mundo quer tudo muito rápido, mas, na verdade, não é assim. É um trabalhar, é um construir, é um reconstruir, na verdade. É um ressignificar, né? Então, quando as pessoas elas acabam chegando no consultório, elas pensam que não há esperança para elas, né? É uma das pacientes que eu atendo até hoje, né? Que chegou com a demanda de depressão, que é do Japão também, e ela chegou e ela disse assim: não tem jeito para mim, né, doutora? Não tem jeito para mim. Eu falei: não pense assim. Tem jeito sim, há esperança sim. E hoje, faz um ano, mais de um ano que eu atendo ela, 1 ano e meio que eu estou atendendo ela, e ela está muito bem. Ela foi medicada, ela hoje está sem medicamento, ela está tendo uma qualidade de vida muito boa. Estamos na época já de quase dar alta, digamos assim, Glória a estou, né? Deus. Então, assim, Mas por quê? Porque pediu ajuda, né? porque pediu procurou ajuda, porque teve essa consciência, né? E quando ela chegou com essa demanda. Eu acho que não tem esperança, mas tem. Eu quero dizer para você que tem jeito sim, que tem. Por isso que eu falei a minha frase no final, no início, quer dizer, respire fundo, né? É a solução, tem como trabalhar isso e você não está sozinho. Né? Porque a família está ali e, às vezes, a família ela precisa também estar... A última pergunta que você falou sobre a questão dos sinais, né? A família tem que estar atenta a isso, tem que estar atenta, por exemplo, os pais precisam estar bem atentos com a questão do comportamento dos filhos, de acompanhar essa questão da rede social deles, porque tem muita coisa ruim nas redes sociais, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, que acaba expondo desnecessariamente, né, os adolescentes, as crianças, né? E perceber o comportamento dos seus filhos, perceber além do comportamento, ter esse diálogo, essa conversa na mesa aberta, ouvir, porque às vezes ouve, mas desvalida o que a pessoa está pensando, porque a minha dor, ela pode ser que não seja né? A sua, né? Aí, em alguns casos, valoriza demais, né? E acaba tendo o foco errado, e às vezes não valoriza como deveria. Isso é besteira, né? Isso não é assim. Isso é besteira, que besteira, porque Vai passar, eu estou com vergonha, vai eu estou com passar. vergonha das minhas espinhas, eu estou com vergonha disso, daquilo, e aquilo vai sendo uma bola de neve, como eu sempre tenho falado aqui. É esse o problema. Causar essa bola de neve aí, e quando chegar no grau mais elevado, mais grave da coisa, achar que não tem solução mesmo e tentar, né, dar fim àquilo, e acha que aquilo vai ajudar. Vai ser uma solução. Né? Vai ter solução, na verdade, não. Pelo contrário, quando acontece, né, a morte por suicídio, a família tem um impacto muito grande. Né? Negativo, há né? muita dor e carrega-se aquilo por toda a vida. Né? É bem complicado. Né? Mas aí perceber as dificuldades, perceber como é que está na escola, ter esse diálogo aberto, ter esse relacionamento, né, de estar ali junto e sempre acompanhando. Sempre acompanhando, tá sempre... Ou seja, um recado para os pais, que aí eu me incluo, a gente ter um tempo para ter
vou parafrasear até a igreja, que é um tempo de qualidade, Qualidade com a filhos, família, né? E aí, se Exatamente. tratando dos filhos no sentido de estar realmente, não só estar do lado, mas estar percebendo ele em essência, né? Assim, Exatamente. Exatamente. Investir na vida espiritual, certo? Que hoje é essencial, né? Investir na vida emocional. Como investir? Tá ali junto, tendo qualidade, tempo de qualidade com sua família, né? Percebendo seus filhos. perfeito, é isso aí, isso aí. Vamos lá para... eu queria continuar mais aqui, mas a gente precisa finalizar, né? E aí, gente, para vocês podem continuar em casa esse podcast. Vocês vão escutar, pode escutar novamente. E aí a gente vai dar dica de 2 livros para vocês continuarem com essa temática em casa, estudando, se aprofundando, tá? Uma das dicas é um livro de Max Lucado chamado O Fim da Ansiedade. Cara, leiam esse livro. Max Lucado é um autor bem famoso. E uma das coisas legais do livro dele é que a leitura dele é muito simples, é muito fácil. É bom, Parece é que ele está gostoso de ler. conversando com você. Isso dá facilidade para você ler. Então, quem gosta de ler, lê nele numa sentada. Então, O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. Um livro mais técnico que a gente colocou aqui também, que você viu como base pra gente, é um livro chamado Estresse e Ansiedade, da psicóloga Marisa Lobo. E aí, até perguntar pra Paty se você conhece. Conheço, sigo nas redes sociais e gosto muito do trabalho dela. Eu não também cheguei a ler esse livro, não, eu mas- conheci ela agora há pouco tempo. Uma coisa que me chamou a atenção porque ela não só traz uma questão técnica da discussão, mas ela também atrela o que? A base bíblica, né? base Ela é bíblica, uma exatamente. psicóloga que tem como Cristã. base Uhum. a ideia cristã, né? A filosofia, os princípios cristãos, né? Então é isso, fica de dica também esse livro, Estresse e Ansiedade, de Marisa Lobo. E pra gente encerrar naquele famoso modo run, em 30 segundinhos, vou começar contigo, Diogão. Mensagem final pra essa galera que acompanha a gente até agora. Galera, confia em Deus, entrega aí teu futuro nas mãos dele, porque com certeza quando isso é feito, o final é inquestionável. Dá certo demais. Então, se tu tá ansioso, tá apreensivo com o dia de amanhã, descansa aí, desacelera, né, Patrícia? E coloca tudo nas mãos de Deus que vai dar certo demais. Amém. Pastor Renato. E é isso aí também. E assim, se eu tiver que deixar aqui, no caso, um conselho, decida encarar a vida com alegria. Né? Como Paulo disse, na descida, viva feliz em nome de Jesus, porque a nossa felicidade não está em coisas, não está segundo, digamos assim, as circunstâncias, mas está em Deus. Né? E se eu estou nele, eu estou também feliz. Né? E a outra coisa é, não deixem de pedir ajuda caso necessário. Vocês têm pastores, têm líderes, tem aqui uma equipe maravilhosa, com acho que com Isso. 10 ou 12... no caso de psicólogos que estão disponíveis para poder ajudar. Então, gente, não deixa chegar no momento final para poder pedir ajuda, né? E lança mão disso aí, aproveita, né? Que com certeza vocês vão ser vitoriosos e nós também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né? Inclusive, uma das psicólogas é essa aqui internacional, viu? Japonesa, hein? Sou eu. De vez em quando ela atende aqui no Brasil, mas ela tem uma... Dá pra ver. Aproveita enquanto ela tá eu no sou Brasil. chique, eu vou no Japão e volto, vou na Espanha e volto toda Meu semana. Nos Estados E eu, Unidos, já eu viu? vou ali em Desculpa. Golandim, vou ali em Petroleiro, Extremóide. Ai, gente. Mas olha, o que eu deixo aqui, né, para vocês é: você não está sozinha, você não está sozinha, certo? Não pense que sua dificuldade ela é irrelevante. Compartilhe com seus líderes, seus pais, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com a sua psicóloga, porque tem gente que vai pro consultório e não fala, né? Fica caladinho lá. Então fale, abra o seu coração, busque ajuda, deixe Deus transformar a sua vida. Viva o presente, tá? Não viva do passado e sofrendo pelo aquilo que já aconteceu, né? Viva o presente e nem fique preocupado com o amanhã. Deixa o que futuro amanhã nas mãos de pertence a Deus, né? É verdade. Isso aí. E viva o presente, deixe tudo no controle de Deus. Amém. É isso aí, gente. Todo mundo com a paz do Senhor e até o episódio 03. Valeu, Pai do Senhor.